Alcançando o conhecimento da verdade. Por Giscanazon. 1 Timóteo 2, 3-7. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus, para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Houve um momento em que reconheci que era um criminoso perante Deus. Depois que essa verdade ficou bem clara para mim, soube que precisava urgentemente de seu perdão. Então, a minha fé se manifestou no sacrifício de Jesus por meus pecados, transgressões dos mandamentos de Deus. E como resultado do meu pedido de perdão, senti uma sensação de paz em meu coração e soube que um julgamento no céu havia sido proferido a meu favor. Isso foi inconfundível. Acredito que pedir perdão a Deus foi meu primeiro ato de fé para acertar as coisas com Ele, já que apenas Ele tem o poder de perdoar pecados. Marcos 2, 3-12, Lucas 7, 48. E mais tarde, tive uma ideia da atmosfera no céu, no momento em que li. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Lucas 15, 7. Realmente, fui perdoado. Foi prático e pessoal. Não foi simplesmente porque eu estava de acordo com o que algumas escrituras bíblicas dizem sobre aqueles que tomaram esse caminho de fé e me apropriei disso como verdade sobre mim mesmo, porque eu também estive nesses lugares de pseudo-luz e pseudo-redenção, completamente enganado, e ainda no caminho largo que leva à destruição. Mateus 7, 13. A chave para chegar ao reconhecimento das minhas faltas diante de Deus não foi um consentimento mental ao fato de que eu era um pecador sem nenhuma mudança à vista, como acreditam em muitos lugares, mas sim que eu estava sob convicção do pecado. Veja Romanos 3, 23, compare com João 16, 8. Esse foi o resultado de uma obra ativa do Espírito Santo de Deus, para levar o homem ao arrependimento, que provém de uma contrição genuína. No entanto, é possível resistir a essa obra devido ao orgulho em sua vida. Veja 1 João 2,16. Ou, em qualquer caso, a falta de vontade de negar a si mesmo e tomar sua cruz para seguir Jesus, ou perder sua vida por Jesus e pelo Evangelho. Marcos 8, 34-35. Fazer essas coisas é o real significado de dar sua vida a Deus, como é referido frequentemente nos círculos cristãos, e nada menos que a obediência às instruções de Jesus para aqueles que o seguiriam no caminho que leva à vida eterna, resulta na salvação. Há uma imagem de si mesmo que é feita de tudo que acreditamos ser, de tudo que acreditamos saber, de tudo que acreditamos ter, de tudo que acreditamos ter realizado, entre outros. No entanto, Deus pedirá que você considere tudo isso como nada, se a vida eterna é algo que você deseja realmente se apegar. Essa autoimagem é um muro que garante que a pessoa permaneça cega à sua verdadeira posição perante Deus, já que faz com que a convicção do pecado pelo Espírito Santo seja ineficaz. Esse muro do eu deve cair, é disso que se trata negar a si mesmo. E quando se cumpre esse pré-requisito de seguir Jesus, o caminho a recorrer e a necessidade de permanecer nele são exigências que são compreendidas a partir da base sólida que tinha que ser colocada para começar a jornada ou iniciar o relacionamento, o qual se assemelha a um casamento. Efésios 5, 28-32. Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, de repente, sem aviso, fui confrontado com a minha desobediência a Jesus, a quem chamei de meu Senhor. Minha ganância, egoísmo, vaidade e orgulho
brilharam como pecados dos quais deveria me afastar. Provérbios 28, 13. O dedo de Deus estava em meu rosto, me dizendo onde estava em relação a ele, e a vida e a morte foram colocadas diante de mim. Deuteronômio 30, 15. Romanos 6, 23. Compreendi bem a má notícia que dá sentido às boas novas, o Evangelho. Não posso agradecer o suficiente ao Senhor por sua misericórdia e pelo fato de que minha reação natural foi a tristeza segundo Deus. Ou seja, segundo o plano de Deus e proveniente de uma convicção sincera colocada no coração pelo Espírito Santo. Essa tristeza segundo Deus me levou ao arrependimento e, portanto, à salvação. 2 Coríntios 7, 10. Somente 8 meses depois, compreendi plenamente minha experiência daquele dia à luz das Escrituras. E não acredito que poderia ter entendido e apreciado o sacrifício de Jesus por mim como uma demonstração do amor de Deus, sem que meus olhos tivessem sido abertos para ver minha pecaminosidade perante um Deus santo. Meu coração não estava no lugar certo, e a graça de Deus me levou a corresponder ao seu amor e a decidir obedecê-lo com todo o meu ser. João 14, 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. 2 Timóteo 2, 19. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas essas palavras: O Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Eu estava me aproximando de Deus e entendo que minhas circunstâncias pessoais me levaram a essa posição de humildade, um ponto baixo. E Ele também se aproximou de mim para me mostrar como eu poderia me aproximar dele, para ter o relacionamento com Ele que eu desejava. Tiago 4, 8 a 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Salmos 25, 7 a 9. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade, por causa do teu amor e da tua bondade. Lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Quero transmitir agora a relativa dificuldade de se alinhar a Deus no que diz respeito à humildade. Acredito que tenho uma perspectiva inestimável para compartilhar. Considere a seguinte interação: humilhe-se. Deus diz a um homem. O homem escuta a palavra e se humilha perante Deus. Então Deus, que olha o coração, diz: um pouco mais. O homem volta a escutar o que lhe diz e se humilha um pouquinho mais. Essa humilhação tem muito a ver com a percepção que alguém tem da própria força, grandeza ou outras qualidades. E a mensagem de Deus, que infelizmente com muita frequência não podemos traduzir, é simplesmente essa: seja honesto. Porque a palavra de Deus precisa de um coração bom e honesto para criar raízes, crescer e dar fruto. Lucas 8, 8 e Lucas 8, 15. E por seu amor, Ele está disposto a levar uma pessoa ao lugar onde suas pretensões são pulverizadas e seu coração é purificado, para vê-lo claramente na perfeição do seu caráter. Então, nesse processo, Deus pode dizer mais uma vez, um pouquinho mais, a essa humilhação de si mesmo. E essa humilhação pode durar o tempo que for necessário para que a torre de orgulho de uma pessoa seja reduzida a nada. Porque Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. É uma regra inevitável, e os resultados variam dependendo de como essa palavra chega ao coração da pessoa.
Veja também Lucas 1, 51 a 52 e Lucas 14, 11. É importante que todos saibam até qual altura chega a torre de seu orgulho, ou se parte dela foi reconstruída após o nivelamento. A preparação do coração se completa assim no processo de arrependimento, o que o torna uma terra lavrada, pronta para a semeadura que pode se seguir. Então, se trata essencialmente de um coração que tem fome e sede de justiça. Veja Mateus 5, 6, Jeremias 4, 3 e Oséias 10, 12. Algumas semanas se passaram para que eu começasse a considerar, por conta própria, alguns outros pecados, inclusive vícios pecaminosos, que não chamaram minha atenção no momento descrito anteriormente. O que quero dizer é que a extensão da minha ficha criminal, como pecador perante Deus, só me foi revelada parcialmente naquele momento, e esse efeito foi suficiente para que surgissem todas as mudanças necessárias em minha vida. Eu estava muito imerso nas Escrituras naquela época, tendo muita curiosidade e interesse em ter uma perspectiva bíblica sobre vários temas, e esse tempo culminou, acredito eu, no ponto em que cheguei a estar em pleno acordo com Deus, em meu coração, para ser diligente e cuidadoso, para seguir seus caminhos pelo resto da minha vida. Entendi que, havendo sido perdoado dos meus pecados passados, eu havia sido chamado por esta palavra: vá e não peques mais. João 8, 11. Isso foi antes mesmo de eu ler essa passagem da Bíblia. Eu tive essa revelação muito mais tarde sobre esse exato momento e o que eu deveria ter entendido, mas Jesus, que está vivo, não demorou muito para se revelar a mim segundo a sua promessa. Ele então respondeu ao que viu em meu coração, muito antes de que minha mente pudesse processar. Ele me acrescentou em seu corpo, sua igreja, que ele mesmo construiu. Mateus 16, 18, Atos 2, 47. E essa experiência foi inexprimível. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios 2, 9. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Fui imediatamente liberto dos pecados que me mantiveram em cativeiro durante anos, cego à sua gravidade, porque nem a sociedade de hoje, nem as leis do homem tinham muito a dizer contra as coisas destrutivas e viciantes que se apoderaram do meu coração. Veja Romanos 6, 14, Romanos 8, 2 e João 8, 36. Compare com Romanos 7, 14, Romanos 7, 23 e João 8, 34. Outras transformações levaram mais tempo e ocorreram no ritmo da renovação da minha mente, segundo a vontade de Deus. Romanos 12, 2. E essas coisas começaram a se desenvolver para mim, quando sabia muito pouco dos ensinamentos da Bíblia. Como uma criança em crescimento, não entendia como essas mudanças estavam acontecendo, nem tinha nenhuma expectativa. No entanto, o estudo das Escrituras, ao que me entreguei com dedicação, me trouxe progressivamente a clareza que tanto precisava. Tenho um espírito curioso. Fiquei desempregado por cerca de 1 ano nessa mesma época, e ainda que não soubesse quanto tempo ia durar essa provação, sinto que também foi um tempo que Deus designou para me ensinar sua vontade, assim como para esclarecer o meu papel neste mundo. Lembro que estava cheio de paz na maior parte do tempo, e graças ao amável apoio dos meus familiares, fiquei em grande parte livre das preocupações dessa vida. Compare com Lucas 8, 14. Independentemente do que qualquer um possa pensar, aquele tempo de aprendizado começou um processo de crescimento que continua até hoje, e fui fortalecido pela graça de Deus, para brilhar pelo bem de qualquer pessoa que esteja disposta a vir para a luz salvadora da palavra da verdade. João 8, 12, Mateus 5,
14 a 16, João 3, 21. Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 18, 1 ao 4. Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante do reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Lucas 8, 16 a 17. Jesus continuou: Ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio, para que todos os que entram vejam a luz. Pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Algumas definições. Convicção do pecado. A convicção do pecado ocorre quando informam a um acusado, pecador, que ele foi declarado culpado de seus crimes. Sua resposta ao ser condenado, declarado culpado, pode ser ignorar essa condenação, negá-la ao dizer a si mesmo que é o resultado de um falso julgamento, ou, idealmente, admitir seu erro, sentir arrependimento pelo mal que fez e buscar reconciliação com Deus, e obter seu perdão enquanto decide mudar suas atitudes. O contraste com o que acontece no contexto da justiça do homem é que o que normalmente ocorre após a condenação, a aplicação que o Código Penal da sociedade determina. Perdão pelas autoridades judiciais também existe, mas é a exceção, e não a norma. Tristeza segundo Deus. Tristeza segundo Deus é uma convicção sincera colocada no coração de alguém pelo Espírito Santo. É o ponto a partir do qual o entendimento de ter ofendido Deus pessoalmente devido aos pecados se torna claro. A tristeza segundo Deus leva ao arrependimento, o qual leva à salvação. Veja 2 Coríntios 7, 10. Justiça. Justiça é o caminho distinto, no qual aqueles que servem a Deus andam. 2 Pedro 2, 21. É também sua própria qualidade, em contraste com a qualidade específica do próprio Deus. A justiça dos servos de Deus não está separada da necessidade de serem e permanecerem obedientes a Deus, sendo esta a expressão de sua fé. Romanos 6, 16. Não se pode afirmar por si mesmo que é justo, enquanto ainda é um pecador não convertido, em vez de ter se tornado justo através da conversão, de acordo com Deus. Veja Atos 3, 19 e Ezequiel 18, 21 a 22, e compare com Romanos 10, 3. Tomar a própria cruz. Tomar a própria cruz significa comprometer-se em participar dos sofrimentos de Jesus com ele, quando alguém nega a si mesmo para segui-lo. Veja Pedro 4, 13, Mateus 10, 38 e Lucas 9, 23. Também é importante notar que a expressão tomar a própria cruz, em um contexto bíblico, não significa que alguém esteja carregando um fardo pesado ou encarando uma grande dificuldade, nem que esteja sendo injustiçado por qualquer motivo. Tomar a própria cruz é uma escolha que alguém faz livremente para viver em obediência a Deus. Não tem nada a ver com uma responsabilidade que cairia de repente sobre as costas de alguém ou um grande infortúnio que aconteceria com alguém. Quando uma pessoa está tomando a própria cruz como seguidora de Jesus, Deus lhe dá força para que ela não esteja sozinha nesse esforço. Além disso, os mandamentos de Deus não são fardos. Veja 1 João 5, 3 e Mateus 11, 28 a 30. Conversão, de acordo com Deus. Conversão, de acordo com Deus, não é aceitar Jesus, nem receber Jesus, como apresentam muitas vezes, a menos que seja uma resposta verdadeira a um chamado para alguém se arrepender, como demonstrado por uma diferença na conduta e ações de uma pessoa,
antes e depois da conversão, como a Bíblia mostra em Atos 26, 20, Mateus 3, 8 e Atos 3, 19. Esse é o verdadeiro significado da conversão, de acordo com Deus. Marcos 8, 38. Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Mateus 10, 37 a 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. João 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem, neste mundo, aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Lucas 13, 24. Porfiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. 1 Pedro 4, 17 a 19. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo bem.